Olá, eu sou Paulo Vieira, o coach, e o seu treinamento começa agora. E eu quero começar em forma de gratidão, comemorando com você, celebrando com você o 30º programa. São 30 programas do coaching, 30 momentos que nós estivemos juntos, te treinando, sendo o teu coach, te levando a patamares mais elevados. E eu quero agradecer também as centenas de e-mails que nós temos recebido, centenas e centenas de e-mails, pessoas comemorando, pessoas questionando, pessoas perguntando, pessoas pedindo ajuda, pessoas querendo mudar suas vidas. A todos vocês que mandaram e-mails, muito obrigado, e nós temos respondido todos os e-mails. Cada detalhe, nossa equipe, composta por psicólogos, psiquiatras, coaches, nós temos respondido todos eles. Muito obrigado. E continue mandando seus e-mails para ocoach@febracis.com.br e nós continuaremos respondendo, te orientando, porque o teu sucesso é o nosso sucesso. Muito obrigado por isso. Olá, eu sou Paulo Vieira, o coach, e estou aqui para apresentar para você profissionais, coaches formados por mim, pela Febracis, profissionais que estão prontos para ajudar você em qualquer área da sua vida, seja profissional, pessoal, financeiro, familiar, conjugal, carreira, saúde, não importa. O coaching integral sistêmico trabalha com a sua mente, com alta performance. Então, assista agora profissionais talentosos prontos para te ajudar. Vamos ao nosso tema. Por que os filhos são como são? Perguntando para você, como é o seu filho? Audaz, vitorioso ou parado e medroso? Seu filho é vencedor ou seu filho é perdedor? Seu filho sofre bullying ou seu filho é um atleta alegre e feliz? Seu filho é extrovertido ou seu filho é introvertido? Como é o seu filho? Por que o seu filho é como ele é? Talvez seu filho seja adulto. Seu filho é independente profissionalmente, financeiramente, ou seu filho depende de você? Você sustenta o seu filho. Por que o seu filho é como ele é? É uma boa pergunta, sim ou não? O que nós não podemos fazer é acusá-los, dizer que ele é assim porque Deus o fez assim, porque Deus só faz o que é bom, Deus só faz o que é perfeito. Nós temos recebido nossos filhos como essência divina, perfeitos em si, e nós pais vamos errando ao longo do tempo, contaminando, adulterando as crenças, adulterando a autoestima daquela criancinha, e ao longo do tempo nós descobrimos que fizemos uma obra de arte incompleta ou mal feita. E aí o peso vem normalmente sobre os pais, mas sempre sobre a própria criança, sobre o próprio jovem ou sobre o próprio adulto, filho de um pai que não soube ser o pai que precisava ser. Eu sei que isso é duro, mas mais duro é você pai, ou eu pai, tirar a minha responsabilidade e olhar para o meu filho e culpar meu filho. Não, ele é assim mesmo, porque o meu irmão dele é ótimo, mas ele é ruim. Não, Deus fez ele assim. Não, Deus não fez, Deus só faz o que é excelente. Nós pais erramos, e eu quero te orientar, quero como teu coach te ajudar a ser um pai melhor, para que o seu filho seja mais vitorioso, que o seu filho seja mais independente, mais feliz, mais audaz, mais saudável, inclusive. Como nós, pais, podemos fazer isso? Então vem comigo e vamos fazer isso juntos. A primeira pergunta é: quando e como se forma a autoestima do seu filho? Quando? A autoestima, as crenças que ele tem sobre ele mesmo, a identidade que ele tem sobre ele mesmo, se forma principalmente de 0 a 12 anos. Essa é a faixa. Então, o seu sucesso, o meu sucesso, o seu fracasso ou o meu fracasso foi decretado nas nossas vidas de 0 a 12 anos. E agora a outra pergunta é: como que se instalou essa autoestima, boa ou ruim?
O que faz seu filho ser como ele é? Uma única palavra: autoestima. A autoestima é como ele se vê, o quanto ele acredita nele, o amor próprio que ele tem sobre ele mesmo. Essa autoestima, essa crença de quem ele é, vai determinar se ele vai ser vitorioso ou não, se ele vai ser feliz ou depressivo, se ele vai ser rico e próspero ou decadente e pobre. A autoestima determinará isso. E aí você está se perguntando: Paulo Vieira, como se forma a autoestima? Como se formou a autoestima do meu filho? E aí a resposta é dura, é verdadeira e é direta. A autoestima dos nossos filhos se formou de 0 a 12 anos, principalmente. E como ela se formou? Pai, olha para mim. A autoestima dos nossos filhos se formou de acordo com a qualidade do amor que você foi capaz de dar a essa criança de 0 a 12 anos. Amor de que maneira? Os atos, as palavras. Amor de que maneira? As palavras que você disse, palavras de ternura ou palavras de grosseria, palavras de afeto e afago ou palavras de acusação. Você é burro, você não faz nada que preste, sai daqui, o seu irmão é melhor, olha o seu primo, olha o seu vizinho. Você acariciou ou bateu? Você deu tapa na cabeça, deu surra, gritou? Como? E o que você fez com essa criança de 0 a 12 anos? Porque o que ele vive hoje decorre desse aprendizado. Olha o que eu estou dizendo, aprendizado. Tudo que você comunicou em atos, palavras e ações, tudo que você comunicou em palavras e gestos, formou a autoestima do seu filho. E hoje ele vive de acordo com esse aprendizado emocional que você, pai, que eu, pai, demos aos nossos filhos. E agora é hora de resgatá-lo. Mas primeiro eu quero reforçar com você, porque seu filho é como ele é, pela qualidade e quantidade de amor que você deu ao seu filho. E talvez você esteja falando assim: Paulo Vieira, mas eu tinha que trabalhar muito. Eu te entendo, eu te entendo. O seu filho talvez te entenda, mas isso não resolve o problema do amor que ele não recebeu. A ausência, o medo, a insegurança. Talvez você tenha me dizendo: Paulo Vieira, mas eu trabalhei demais, a vida era dura, e eu tinha que cuidar de 3, 4, 5 filhos, tinha que ser no grito mesmo, na surra, no cinturão. Eu te entendo, amigo, e eu não estou te acusando, eu estou te dando subsídio para que você mude você, e dessa maneira seu filho também possa vir a mudar. Não importa os meus erros ou os seus erros do passado, porque passado é passado, o que importa é o que você e eu vamos fazer de hoje em diante com os nossos filhos. Mas antes também eu quero separar. Se o seu filho tem menos de 12 anos, é uma atitude. Se o seu filho tem mais de 12 anos, é outra atitude. E se seu filho é adulto, é outra atitude. Eu quero falar para você que é filho adulto: não venha você culpar seus pais pelos seus problemas. Porque se você é vítima, seu pai também é vítima. Se você sofreu com a distância, com a agressividade, com a dureza, com a frieza do seu pai, pode apostar que seu pai sofreu ainda mais com os pais deles. Então, acredite, se você é vítima, seu pai é mais vítima ainda. Então não se esconda, você que é adulto, veja bem, estou falando para você que é adulto, não se esconda atrás dos seus pais. É porque meu pai não me amou, ele também não foi amado. É porque meu pai me bateu, ele também apanhou. É porque meu pai trabalhava muito, o pai dele também trabalhava muito. Então você adulto, não venha se esconder atrás dos erros do seu pai, porque ele é vítima também. Então com você eu não estou conversando hoje. Com você adulto, se vira. Assume a responsabilidade pela tua vida, faz acontecer, vai trabalhar, faz o teu melhor, vai estudar, levanta da poltrona e deixa de ser preguiçoso, para de culpar teus pais, deixa de ser peso na vida dos teus pais, preguiçoso, indolente, levanta e vai viver a tua vida, e para de acusar teu pai, ele também é vítima. E agora eu quero falar para a segunda categoria, jovens acima de 12 anos, amigo jovem, está na hora de você construir a sua vida. Seus pais erraram, talvez a adolescência seja um momento difícil. É para eles também difícil. Ninguém ensinou seus pais a serem pais. Talvez você, adolescente, está cobrando o amor dos seus pais que eles não receberam. Talvez eles não tenham noção de como dar amor. Uma coisa eu posso garantir para você: dentro da debilidade deles, eles estão fazendo o melhor que eles podem. Talvez eles não saibam como fazer, não saibam o que dizer. Talvez não saibam nem amar, porque eles não foram tão bem amados assim. Mas olha nos olhos do teu pai e você vai ver que eles te amam. Que nas suas indecisões, na sua ausência, na sua agressividade, eles querem o melhor para você. Talvez eles estejam fragilizados, com medo. O grito é o grito do medo, a surra é a insegurança, a ausência talvez seja correndo do ganha-pão, da comida na tua casa, do teu colégio. Você, adolescente, volta para casa.
E quando eu digo volta para casa, não é sair da rua, porque você pode estar dentro de casa, distante do teu pai e da tua mãe, trancado junto à televisão, na internet, no Facebook. Você ainda tem pai? Valorize isso. Busque isso. Busque olhar nos olhos do seu pai, busque dizer, papai, pai, eu te amo. É libertação. Talvez você diga, mas meu pai não merece. Eu acredito que ele não merece, eu acredito nisso. Mas você merece poder chamá-lo de pai. Você merece poder abraçá-lo, você merece perdoá-lo. Você merece limpar teu coração e ver o que ele tem de bom, porque ele tem algo bom. E agora eu quero falar dos pais. Pais de crianças de 0 a 12 anos. Porque ainda há tempo de você resgatar seus filhos. Tem pais que estão com problema no colégio com seus filhos porque estão sofrendo bullying. Acredite, uma criança sofre bullying no colégio. Antes ela recebeu e sofreu bullying em casa. Você que vê o seu filho com problemas de aprendizado, déficit de aprendizado, acredite, ele precisa de amor. Se você está vendo seu filho com hiperatividade é uma maneira de dizer, olha pai, eu existo, eu estou aqui pai, olha para mim pai, eu estou aqui. Se você vê um filho agressivo, ele está retribuindo o que ele recebeu, ou retribuindo o que ele não recebeu de amor, e ele está lutando por isso. Quando você vê 2 filhos brigando, 2 filhos inimigos, irmãos que não se amam, que se antagonizam, que se disputam entre si, acredite, o que eles estão lutando na verdade é pelo seu amor. Um amor que você não está sabendo, ou podendo, ou conseguindo dar de forma equilibrada para os seus filhos. Mas na hora que você der esse amor de forma equilibrada, mostrar para eles o quanto eles são importantes, o quanto eles são amados, os seus filhos vão voltar a se amar como irmãos, vão se abraçar. E no próximo bloco, eu vou dar 5 estratégias comportamentais para você resgatar a autoestima dos seus filhos e garantir plenitude e felicidade para eles. Olá, eu sou Paulo Vieira, o coach, e estou aqui para apresentar para você profissionais, coaches formados por mim, pela Febracis, profissionais que estão prontos para ajudar você em qualquer área da sua vida, seja profissional, pessoal, financeiro, familiar, conjugal, carreira, saúde, não importa. O coach integral sistêmico trabalha com a sua mente, com alta performance. Então, assista agora profissionais talentosos prontos para te ajudar. Eu quero lhe dar agora estratégias para você que é pai de crianças de 0 a 12 anos. Crianças que ainda podem ser refeitas suas crenças. Crianças que podem mudar comportamento, maneira de pensar e maneira de sentir. Vamos à primeira estratégia de mudança de crenças, mudança de autoestima, que é crença de valor. Como você, pai, pode fazer com que a criança acredite ser uma criança valorosa, valiosa? Como? Mas antes, o que é uma criança que não tem valor? Uma criança com autoestima sem valor. É uma criança que não se gosta, é uma criança que não acredita nela e que não se faz por merecer coisas boas. Então, como você, pai, mãe, pode introduzir crenças de valor nessa criança? E eu vou lhe dar agora estratégias, 5 estratégias para que você, pai, possa melhorar, efetivar a autoestima do seu filho. Filhos esses de 0 a 12 anos. Vamos à primeira estratégia. De crenças, autoestima de valor. Como introduzir uma crença, uma autoestima de valor no seu filho? Vamos ao exemplo. Eu tenho meu filho e eu rodo a cidade inteira para almoçar com ele. E chego ali, almoço com meu filho. E tenho momentos com meu filho. Ele sabe que eu saí do almoço, que eu atravessei a cidade inteira para almoçar com ele naquele dia. Ele se sente importante, ele se sente valioso. E dentro dele ele está dizendo assim,
Puxa, como eu sou valioso, meu pai saiu lá do trabalho dele para almoçar comigo, como eu sou importante. E você, dessa maneira simples, começa a introduzir crenças de valor, uma autoestima de valor nessa criança. Vamos a outro exemplo. Meu filho está doente e eu virei uma noite, virei 2 noites, 3 noites acordado com ele. E o que é que ele vai dizer? Puxa, como eu sou importante, meu pai tem 3 noites seguidas, minha mãe 3 noites seguidas que minha mãe está acordada comigo, cuidando de mim. Eu sou valioso. Vamos a mais um exemplo. O seu filho precisa de ajuda no trabalho do colégio, seu filho precisa de um empenho seu e você ajuda, você empenha, você se dedica, ou ainda você paga um colégio caro para o seu filho, se você puder. E aí ele vai dizer, gente, como eu sou importante, meu pai paga um colégio caro para mim. Mas sabe o que acontece? Em 98, 95% das vezes, aquele pai, aquela mãe que atravessou a cidade toda para almoçar com o seu filho, quando está no almoço diz assim, ai, olha, eu atravessei a cidade inteira para almoçar contigo e tu não come, nem isso tu não faz. Estou aqui esbaforido, cansado para almoçar com você e você não almoça, meu filho. Que coisa! E aquela estrutura, aquele comportamento que introduziu uma autoestima de valor no filho, acaba fazendo com que a criança se sinta culpada, diminuída e errada, porque ela não come como o pai gostaria que ela comesse. Todo o sacrifício foi jogado fora. E naquele outro exemplo, passa a noite acordado com o filho, 1, 2, 3 noites, e chega na segunda noite, na terceira noite, diz, eu não aguento mais, menino, você está me acabando, eu estou acordado até agora. Todo aquele amor sacrificial demonstrado pela criança, que fazia ela se sentir importante, foi destruído quando o pai joga na cara que estava se sacrificando, seja porque passou a noite toda acordado, seja porque atravessou a cidade inteira, seja porque paga um colégio caro e o menino tira notas boas, e ele vê que todo aquele valor construído se desfaz, e a criança se sente sem valor, uma autoestima depauperada, uma autoestima destruída, porque o pai se sacrificou, mas jogou na cara. Então, se você quer criar valor para o seu filho, quando você se sacrificar, não jogue na cara, que a mão esquerda não saiba o que a direita deu ao seu filho. Então essa é a primeira estratégia, como criar autoestima de valor, uma crença de valor no seu filho. O segundo é crença de capacidade. Vamos ao exemplo. O seu filho está com uma bandeja carregando algo, ele é uma criança de 2, 3, 5 anos, não sei, e ele está carregando, e você deixa ele carregar, e se você que é pai, responsável, deixa ele carregar, porque ele pode carregar, e a criança vai e derruba aquele objeto. O que é que 95% dos pais fazem? Menino, você não presta atenção em nada, menino, você é burro, você é desastrado, sai daí que eu junto isso. E aquela criança que estava construindo o aprendizado de capacidade, de ser capaz, e estava lá errando, e estava fazendo, e quando caiu, o que era para o pai ter feito? O pai deveria se abaixar com ele, e filho, caiu, e disse, pai, caiu, e o pai diria, filho, o papai quando estava aprendendo também derrubou, mas o papai continuou, e hoje o papai sabe fazer bem direitinho, continua, filho. Ele disse, pai, filho, pode ir, e o menino recomeçaria, e ele iria concluir a sua tarefa. Mas o que aconteceu? Quando ele derrubou, o pai acusou, gritou, xingou, burro, idiota, desastrado. E o que acontece com essa criança? Ela se sente incapaz. E o pior, olha bem para mim, não é apenas incapaz de carregar uma bandeja ou de fazer uma atitude ou outra, é incapaz de aprender. Sabe por quê, pai? Porque o erro é uma etapa fundamental no processo de aprendizado. Vou repetir para você, o erro é uma etapa fundamental no processo de aprendizado. Sem erro não tem aprendizado. A época de errar é quando é criança mesmo. E se ele errou, joia, filho, você errou, vamos lá, faz de novo. Papai, será que eu consigo? Filho, vai até que você aprenda. Treino, filho, pode ir, se cair, a gente junta de novo, até que você consiga. Papai, filho, vamos lá. E o menino pega e recomeça a sua tarefa, e quando ele concluir, o pai vai estar lá do lado, vai dizer, valeu, filho, bate aqui, você é campeão, você conseguiu, você aprendeu, filho. E olha o que eu vou dizer, uma fala de coaching, mais do que aprender, você ensinou o seu filho a aprender. Então olha para mim, agora é uma fala de coaching, mais do que ensinar uma tarefa, você ensinou o seu filho a aprender, porque nada é mais importante do que aprender a aprender. Espero que você tenha pego isso. Terceira estratégia, merecimento. O que é que os pais têm feito com seus filhos? Se tirar boa nota, ganha presente. Se tirar má nota, ganha chinelada. Se fizer isso, ganha uma mochila. Se não fizer, não ganha. Se comer tudo, ganha isso. E esse menino passa a viver, a acreditar que ele só merece coisas boas se ele fizer algo para os outros.
Então, ele só é gente, ele só é algo de valor, algo que mereça uma retribuição do mundo, se ele estiver fazendo. E esse tipo de criança passa a vida inteira fazendo para os outros, passa a vida inteira se mexendo, porque ele tem que estar fazendo coisa, ele não consegue nem ficar parado, porque ele só tem merecimento se fizer. Amigo, olha para mim, deixe claro para o seu filho que você o ama do jeito que ele é, com boas notas, ou com más notas. Você ama como ele é, gordinho ou magro, atleta ou não, hiperativo ou não, até mal comportado ou não, não importa o que o seu filho tem feito, ame o seu filho por ele ser o seu filho e deixe isso claro a ele. Eu não estou dizendo para você deixar de botar limite, eu não estou dizendo que você não possa dar uma palmada, que você não possa botar de castigo, eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que eu quero que você deixe claro para o seu filho que você o ama, porque ele é seu filho, e ponto final. O quarto, estratégia de pertencimento. E agora eu vou radicalizar. Chama quem está do teu lado, que eu vou trazer um exemplo forte, um exemplo real e contundente. Vejam bem, eu vou citar um caso que aconteceu no norte do país, um caso muito drástico, que todos nós ouvimos falar. O pai, um executivo de multinacionais, um grande diretor de multinacionais, e a mãe uma pesquisadora cientista, também de âmbito internacional. E eles tiveram uma filha. Só que o pai não tinha tempo para amar essa filha, a mãe muito menos. Os dois muito bem de vida, os dois muito vaidosos, muito fúteis no seu empresariado e no seu conhecimento. E essa criança nasceu. E quando ela nasce, o pai e a mãe terceirizaram ela à babá. E a babá terceirizou ao motorista e à empregada doméstica. Ela não tinha pai nem mãe, porque o papai estava muito ocupado nas suas viagens em volta do mundo, nas suas viagens empresariais. E a mamãe fazendo pesquisas, dando aula nas universidades, viajando também para defender suas teses, seus doutorados. E ela cresceu com a babá, com a empregada, com o motorista. Ela nunca se sentiu pertencente àquele núcleo familiar. E o que o pai e a mãe faziam? Como eles se sentiam em dívida com aquela criança, porque eles não a amavam, porque eles não participavam da vida dela, porque eles não a acolhiam, não a afagavam, eles não diziam não. Se a criança queria um brinquedo, eles davam. Queria uma festinha, eles davam. E olha bem para mim o que eu vou te dizer. Quem não pertence com aquela criança, ela vivia à margem da família. Pai e mãe, e ela sempre rodeando a margem, por fora. E quem vive à margem é o quê? É marginal. Uma criança que está à margem, ela se cresce com a crença, com a autoestima de um marginal, que nunca fez parte daquele núcleo familiar. Pelo contrário, estava à margem. E sabe o que aconteceu? Essa menina foi crescendo, 17, 18 anos, 19, nunca pertenceu àquele pai, àquela mãe, nunca recebeu o valor, nunca recebeu o amor, só dinheiro, presentes, viagens, carro, roupas, mas ela continuava sendo uma moça, uma filha à margem, nunca se sentiu parte daqueles dois. E quando o pai e a mãe descobriram que aquela filha, que tinha um comportamento marginal, porque eles trataram ela de forma marginal, quando eles descobriram que ela estava se relacionando com um marginal, traficante de droga da localidade, eles disseram para ela: olha, pode parar, eu sou muito fútil. E o pai disse: eu sou muito vaidoso, nós temos amigos importantes, você não pode namorar com um marginal. E dentro dela ela devia ter dito assim: mas vocês me criaram como uma menina marginal, eu nunca estive perto de vocês, nunca fiz parte da vida de vocês, e agora você quer que eu seja? Eu sou marginal. E ela deveria dizer no coração dela: e uma filha marginal namora com marginal, é com ele que eu quero namorar, porque ele é parecido comigo, porque ele também é marginal como eu. E esses pais, quando viram ela namorando, proibiram, e tiraram o dinheiro, tiraram o carro, tiraram todo o luxo dela, e ela enlouqueceu. E essa menina disse: vocês nunca me deram nada, só me deram dinheiro, e o dinheiro que vocês me deram estão tomando? Ah não, não vai ficar assim não. E sabe o que essa menina fez com o pai e com a mãe? Um pai e mãe que nunca mostrou que ela tinha valor, porque nunca estiveram perto dela. Um pai e mãe que não ensinaram ela a fazer as coisas, ela teve que aprender sozinha com empregada, porque ela nunca se sentiu capaz se dependesse deles. Um pai e mãe que nunca mostraram que ela é merecedora de coisas boas, só de dinheiro, suborno. Um pai e mãe que nunca deixou que ela pertencesse àquele núcleo deles. Sabe o que ela fez quando os pais proibiram dinheiro, carro, tiraram todo o luxo dela? Ela planejou matá-los. E quando eles estavam dormindo, ela botou na água deles sonífero, eles dormiram profundamente. E ela martelou com seus namorados a porta do quarto deles.
e tocou fogo na casa. E a casa pegou fogo. Só que aquela menina, filha do casal, que era marginal, com seu namorado marginal, não imaginaram que a perícia ia encontrar o pai e a mãe ainda deitados na cama. Como é que alguém num quarto incendiando fica deitado na cama? E eles também encontraram os pregos nas portas. Encontraram pregos nas portas, aquela porta tinha sido lacrada. E logo, a culpa caiu sobre aquela menina. E ela, por incrível que pareça, não mostrou ressentimento, consciência pesada, arrependimento, nada. Sabe por quê? Porque ela foi destruída pelo seu pai e pela sua mãe. Por um único motivo: falta de amor. Aquela criança nunca teve isso e se tornou uma marginal. E hoje está na cadeia, no norte do Brasil. Se você tiver esse comportamento, essa atitude que gera essas 5 crenças, essas cinco formas de gerar uma autoestima positiva no seu filho. A primeira, autoestima que gera valor. Segunda, capacidade. Terceira, merecimento. Quarta, pertencimento. Está aqui. E a quinta agora, responsabilidade. O meu filho, um tempo desse, chegou chateado em casa: pai, ninguém quer brincar comigo no colégio. E eu disse: por quê? Porque eu levei meus brinquedos e eles não queriam brincar. E o que você fez? Eu disse: eu não brinquei. Eu disse: filho, se você quiser a atenção dos seus amigos, um dia você vai ter que brincar a brincadeira deles. No outro dia a sua brincadeira, porque senão vai ser sempre assim. E você vai ter que colher isso, filho. Pai, o que eu tenho que fazer? Um dia você brinca do jeito deles, no outro dia você brincarem do seu. E no outro dia eles dizem: papai, eles hoje brincaram comigo. Eu disse: por quê, filho? Porque eu brinquei do jeito deles. Então a criança aprende desde cedo a se responsabilizar por isso. E essas são as 5 formas, as 5 estratégias para gerar uma autoestima elevada, uma autoestima positiva. Primeira, introduza nas crenças do seu filho valor. Segundo, capacidade. Terceiro, merecimento. Quarto, pertencimento. E quinto, responsabilidade. Eu te convido, pai, mãe, assista esse vídeo 1, 2, 3 vezes. Entenda bem cada fundamento desse, entenda a origem da autoestima dos seus filhos, entenda porque seu filho é como ele é. E se alguém pode mudar isso enquanto ele é criança, de 0 a 12 anos, é você, pai. Se você é líder, se você vê a importância da liderança no seu sucesso, eu quero lhe convidar para no dia 23 de setembro, você participar de um super seminário de liderança, comigo, Paulo Vieira, e com Augusto Cury, esse grande fenômeno da literatura de liderança e desenvolvimento humano brasileiro. Eu estive com ele nos Estados Unidos, ministrando seminários lá, e agora no Brasil, nós dois juntos, estaremos ministrando um seminário de coach e liderança, com aspecto pessoal e profissional. Como se tornar um líder melhor em todas as áreas. Dia 23 de setembro, em Fortaleza. Ligue agora, se inscreva, garanta a sua vaga, porque eu tenho certeza que sua vida jamais será a mesma. Não importa se você é líder de uma corporação com 10 mil pessoas, com 200 pessoas, ou se você é um pai querendo liderar seu lar, sua família, seus filhos, ou se você é uma mãe, ou se você trabalha numa ONG, não importa. Se você quer aumentar seu patamar, sua qualidade de vida, sendo o líder que todos precisam, que todos querem ter, sendo o líder que todos querem ser, venha para esse seminário, dia 23 de setembro, comigo, Paulo Vieira e Augusto Cury, porque sua vida jamais será a mesma.